Queridos, Deus abençoe a sua vida. Eu queria compartilhar um versículo que nós estamos lendo na igreja nesse mês, que se encontra em Isaías capítulo 9, verso 6, que diz: Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aqui quando Isaías profetiza, foi aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer. Eu queria compartilhar com vocês a respeito desses nomes que caracterizam a missão do Senhor Jesus. E o primeiro nome é Maravilhoso Conselheiro. Queridos, como Deus quer ser o nosso conselheiro em toda a nossa vida, em toda a nossa jornada. Deus tem conselhos para as nossas vidas. Deus pode usar alguma pessoa para nos dar um conselho? Claro que pode. Um pai, uma mãe, na verdade, um amigo, ou através de um profeta, através de uma revelação, de um sonho. Deus pode sim nos aconselhar. Mas eu queria compartilhar com você a respeito desses conselhos que estão aqui na palavra de Deus. Conselhos que são maravilhosos para nossas vidas quando nós assim guardamos a palavra de Deus, quando nós obedecemos a palavra e vivemos o que aqui está escrito. É ouvir os conselhos do Senhor. A Bíblia diz em Isaías 25, no versículo de número 1, que os conselhos do Senhor eles são antigos, fiéis e verdadeiros. Ou seja, não falham. São fiéis e verdadeiros. Deus tem conselho para a sua vida, meu querido. Quando o salmista no Salmo 32, versículo 8 diz: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Deus tem conselho para a sua vida. E aí me faz lembrar do salmista Asaf, quando ele compôs o Salmo 73, no versículo de número 24. Ele diz: Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Isso daqui é a trajetória da nossa vida, toda a nossa estrada que temos que percorrer. Deus tem conselho para nós, para que lá no final Ele possa nos receber na glória, em toda a nossa trajetória. Deus tem conselhos para você. Segundo nome, Deus Forte. Amados, não tem Deus forte como o nosso Deus. Esse Deus é forte e poderoso. É o Deus que opera os milagres que no passado operou. Os mesmos sinais e prodígios que Deus fez no passado, Ele opera nos dias de hoje. Por isso, Hebreus 13, versículo 8 diz que o Senhor Jesus Cristo Ele é o mesmo hoje, ontem, hoje será para sempre. Ele é poderoso. O salmista no Salmo 24, versículo 8, ele diz: Quem é o Rei da Glória? Ele mesmo responde: O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. É Ele quem peleja as nossas guerras, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Ele nunca perdeu uma batalha. E é Ele quem peleja por nós. É Ele quem guerreia as nossas guerras. É esse Deus forte e poderoso do Salmo 89, versículo 13, que diz: O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra. É esse Deus poderoso que nós cremos. Sabe, queridos, quando o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, lá no capítulo 8, no versículo 5 e 6, ele diz: Portanto, há muitos deuses e muitos senhores sobre a terra. Deuses com letra minúscula. Mas aí o apóstolo Paulo continua dizendo: Todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pela qual são todas as coisas e nós também por Ele. É esse Deus poderoso que nós pregamos, que nós cremos, que não existe outro Deus além do nosso Deus. Um Deus forte e poderoso. Poderoso nas batalhas. Terceiro, queridos, Ele é o Pai da eternidade. Por que o Pai da eternidade? Primeiro, porque Deus,
ele nunca foi criado. Pelo contrário, ele é o Criador. Ele é o Pai da eternidade porque ele é eterno. Antes mesmo de tudo existir, ele já era. Por isso ele mesmo diz, lá em Isaías 43, no versículo 13, antes que houvesse dia, eu era. Ou seja, ele já existia, porque ele é eterno. É o mesmo Deus eterno que Moisés declara na sua oração, no Salmo 90, verso 2. Ele diz, antes que nascessem os montes, ou se formasse o mundo e a terra, da eternidade à eternidade, tu és Deus. Ele é eterno. Ele já existia antes de todas as coisas. É esse Deus eterno que nós cremos. Por que ele é eterno? Porque ele habita a eternidade. Que coisa gloriosa. Isaías 57, no versículo 15, diz, estas coisas diz o santo, o sublime, aquele que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Aí ele diz, habito no alto e santo lugar, mas também habito com o coração contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos, para vivificar o coração dos contritos. E aqui a gente medita, um Deus tão grande, um Deus que é eterno, que o mundo inteiro não pode comportar pela sua grandeza. E por ser eterno, ele habita no coração contrito, no espírito abatido, que ele quer habitar em você. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, ele passa a habitar em nós. Por isso ele é esse Pai da eternidade, o Deus eterno. É o único que pode te dar a verdadeira eternidade com ele, com Jesus. Em João 10, 28, o Senhor Jesus disse, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará de minhas mãos. Aquele que entregou sua vida a Cristo está seguro nas suas mãos. Ninguém pode arrebatar a nossa vida das mãos do Senhor. É Ele que nos dá a vida eterna. Em João 5, 24, o Senhor Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Por isso, ele é o Pai da eternidade. Só ele pode te dar a verdadeira eternidade com Cristo. Querido e minha querida. Quarto, ele é o príncipe da paz. Amado, só ele pode dar essa paz verdadeira que tanto você procura. Sabe, queridos, em João, no capítulo 14, versículo 27, Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Aqui a gente aprende algo, as pessoas estão buscando a paz do mundo, a paz lá fora, que é de fora para dentro, a paz passageira, mas não é essa a paz que Jesus oferece, é a paz que começa de dentro para fora. E essa paz é para preencher o vazio existencial do homem, que tanto o homem procura preencher com coisas que jamais vão conseguir. É essa paz eterna que começa de dentro para fora. É aquela paz que Paulo diz à igreja de Tessalônica, lá em Tessalônica, em 2 Tessalonicenses 3, versículo 16. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê a paz continuamente, em todas as circunstâncias. Ou seja, essa paz independe das circunstâncias, seja nos momentos bons, nos momentos ruins, no momento de perdas, no momento de abundância, no momento de escassez, no momento de saúde, no momento de doença. Ela está aqui dentro e ninguém pode tirar essa paz. Essa paz eterna que Jesus dá, independente das circunstâncias, nós podemos ter e desfrutar dessa paz. É a mesma paz que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7, ele diz, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, ela guardará o vosso coração e a vossa alma em Cristo Jesus. Receba essa paz, busque essa paz que Cristo pode dar a você. E aqui eu rogo, eu oro para que o Senhor seja o seu maravilhoso conselheiro, o seu Deus forte, o seu Pai da eternidade e o seu príncipe da paz. Medita nisso, querido. Guarda essa palavra, vive essa palavra, ame essa palavra. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.